Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Investimento é a chave do sucesso. Como melhor investir o seu dinheiro? Porque lembrando sempre que dinheiro não aceita desaforo. Em momentos complicados, com o governo indefinido em suas ações, se vai cumprir o que prometeu durante a campanha ou não, o empresário, o investidor sempre fica receoso. O que eu devo fazer? Será que os investimentos que eu fiz no passado continuarão dando os retornos que eu tive? Ou teremos problemas em determinados investimentos? O investidor levou alguns sustos durante o ano de 2018, porque viu, a partir da greve dos caminhoneiros, os títulos públicos, por exemplo, investimento em tesouro direto, ele levou um susto porque o gráfico ficou um espetáculo, com a queda fenomenal do valor dos títulos negociados no mercado. Muitos chegando ao ponto de dizer que perderam muito dinheiro, mas lembrando sempre que você só perde quando você exerce o prejuízo, porque quando você comprou um título de tesouro direto, você contratou ele para segurar até o vencimento. Então, até o vencimento, a rentabilidade contratada está garantida e você só vai perder dinheiro, de fato, se você negociar ou se já negociou antes do vencimento, aí de fato você realizou o prejuízo. E também os investimentos na Bolsa de Valores, que começamos o ano de 2018 com a expectativa de batermos lá em 90, quem sabe 100 mil pontos, a expectativa foi frustrada, a Bolsa caiu para 70 mil pontos, ficou andando por ali e a pergunta era, será que vai cair para o patamar de 50 ou vai retornar ao ritmo de ir para os 100 mil pontos? Mas para entendermos um pouquinho melhor, entendermos mais sobre investimento, trouxemos aqui para conversar conosco o consultor, administrador Alexandre Adílio Luiz da Silva. O Alexandre é graduado em administração aqui pela Universidade Paranaense de Cascavel, especialista, fez um MBA em gestão empresarial, mestre em administração pela UniOeste aqui de Cascavel e atualmente atua como consultor financeiro e professor do campus de Cascavel da Universidade Paranaense, justamente na disciplina Administração Financeira e Orçamentária e na disciplina de Mercado de Capitais. E mais recentemente tem trabalhado e orientado os seus acadêmicos e também os empresários que acabam contratando ele para montar carteiras de investimento. Então, seja bem-vindo, professor Alexandre, é muito bom tê-lo aqui no nosso programa. E numa hora propícia, que agora a gente precisa saber se o presidente eleito vai cumprir as promessas de campanha. Então, o mercado ficou muito agitado durante a campanha, cada 1, 2, 3% que um determinado candidato subia e outro caía, se refletia diretamente na cotação do dólar e na oscilação da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, seja bem-vindo e o que você tem a nos orientar sobre investimentos? Bom, é um prazer estar aqui no programa, né? Bom, sobre investimentos, as incertezas são inúmeras, né? Até a nova eleição que a gente tem aí em outubro, né? O mercado, como foi bem dito, ele fez máximas, o nosso índice da Bolsa fez máximas, agora está fazendo uma correção em suportes importantes, né? E acredito que ele vai andar de lado aí até as eleições, propriamente dita nesses momentos de incerteza que o nosso país vive, né? Os investimentos de renda fixa, a gente sabe que eles estão caindo, né? Estão estáveis, não tem um rendimento tão alto. A renda variável se mantém mais atrativa no momento, até pelas essas incertezas, mas, como o nome já diz, é renda variável, né? O gerenciamento de risco tem que ser maior nesse momento, né? Mas existem muitas incertezas ainda do nosso mercado até as eleições, né?
Acredito que a crise que já vem se adentrando aí desde 2014 até hoje, né, pode se agravar ainda mais, né, até o final do ano pelas questões da incerteza, né, e do novo presidente aí que vai ser eleito aí nos próximos meses. Então sempre é complicado falar de investimento no Brasil, e principalmente porque o Brasil se caracterizou como um país de rentistas e não um país de empreendedores, de empresários que querem viver da atividade empresarial. E mais recentemente a prestação de contas, a declaração de patrimônio de um dos candidatos a presidente chamou muita atenção, não só da mídia, mas da população de uma forma geral, que foi o João Amoedo, candidato do Partido Novo, partido inclusive que ele mesmo criou. Teve uma passagem pelo Unibanco, depois pelo BBA, Banco Itaú, teve alguns cargos interessantes nessas instituições financeiras e ele foi acumulando patrimônio. Mas o que mais chamou a atenção é que do valor declarado, mais de 450 milhões de reais, ele tem em torno de 56% do patrimônio aplicado em renda fixa, aplicado em RDB, CDB, em títulos públicos, que inclusive fizeram um cálculo por cima, só da renda fixa ele tem uma rentabilidade mensal de R$1 milhão. Chama realmente atenção porque esse dinheiro poderia estar gerando emprego e renda aplicado em empresas, movimentando o mercado, gerando emprego. Não que não esteja movimentando, mas para ele está parado, aplicado em renda fixa. O porquê? O que se explica um pouco desse perfil do investidor brasileiro? O investidor brasileiro tem esse perfil mais conservador, né? A renda variável, a bolsa de valores é uma questão muito nova ainda para o brasileiro, diferente dos investidores americanos, que desde pequeno já aprendem, os seus pais já fazem investimentos para que quando eles cheguem na universidade já tenham a universidade praticamente paga com os investimentos em renda variável, nas ações americanas que geralmente estão sempre em alta, né? Compra e vende no longo prazo e na certeza de que vai ter um retorno bom, né? Aqui no Brasil já é diferente, né? O brasileiro já tem esse perfil mais conservador da renda fixa, da antiga caderneta de poupança, que hoje é totalmente desfavorável frente a alguns títulos de renda fixa, CDBs que a gente tem, o próprio Tesouro Direto, né? Que são rendimentos melhores, né? Então esse perfil até do Aldo em fazer esses investimentos em renda fixa é plausível, né? É entendível, porque quanto maior o capital que ele tem, se ele conseguir deixar em renda fixa, ele tem esse gerenciamento de risco de viver da própria renda, da renda que ele vai saber quanto ele vai ganhar no final do mês, né? O brasileiro tem esse perfil mais conservador, né? E esse medo de arriscar em renda variável, né? De perder o capital que tem, né? Então é entendível, né? A renda fixa hoje, ainda aqui no nosso país, ela é muito, digamos assim, muito utilizada, né? O pessoal tem medo de investir na bolsa de valores ainda por ser renda variável, ter esse perfil mais agressivo, né? Mas a gente tem exemplos bons aqui no Brasil de investidores que conseguem, com dinheiro de renda fixa, esses juros da renda fixa, aplicar na bolsa de valores, comprar ações, arriscar no mercado de renda variável de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais consistente, que é investir pegando os juros da renda fixa e aplicar no mercado. Então você está preservando o teu capital e ao mesmo tempo arriscando esses juros que você ganhou do próprio mercado na bolsa de valores. É um perfil mais conservador e arriscado também no sentido de buscar novos horizontes na bolsa, né? A caderneta de poupança é um investimento interessante pela história, mas enquanto investimento é um mico. Porque mal rende a inflação, quando você compara. E olha o que chama atenção também. Caderneta de poupança foi criada no governo Dom Pedro II, junto, na mesma época, final dos anos 1880, 82, criou a caderneta de poupança junto com a criação da Caixa Econômica Federal. E olha só, quando ele foi criado por decreto,
estava lá que a caderneta de poupança deveria render 6% ao ano. Então, quantos anos se passaram e a poupança continua praticamente rendendo a mesma coisa que rendia lá atrás. Então, como investimento, é mico. No mínimo, o dinheiro tem que estar aplicado no Tesouro Direto. Claro, você consegue pegar, dependendo do título, você contrata acima de 10%, 10,5%, 11%, dependendo do tipo do papel que você contrata. Enfim, então, em termos de investimento, a gente tem que pensar dessa forma. E muitos brasileiros também acabam comprando carro achando que é investimento. Então, recentemente no final do mês de maio, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, publicou uma pesquisa onde eles fizeram um cruzamento entre número de emplacamentos por determinado tipo de veículo. E olha que interessante, pela primeira vez, o número de emplacamento de SUV, que são os veículos utilitários esportivos, ultrapassou os carros de entrada. Então significa dizer o seguinte: primeiro, os carros de entrada, os carros populares, reduziu a venda em função do poder aquisitivo da classe C, a classe média baixa, vamos colocar assim, que não estão tendo condições de comprar carro. E as montadoras acabaram apostando desde 2014, que você pega lá a EcoSport e depois vem evoluindo, depois o Renegade, o HRV, primeiro o HRV na verdade, depois o Renegade, na sequência as outras montadoras lançaram aí Creta e vem lançando um SUV atrás do outro. O primeiro problema é que você acaba colocando um passivo na mão das pessoas, porque veículo emplacado, financiado, financiamento médio 36 meses, então por 36 meses aquelas famílias vão viver em função do pagamento da dívida, então comprou o carro e se endividou, o carro vai perdendo valor ao longo do tempo, que é pela própria depreciação, e o custo de manutenção, além do combustível que subiu 52% de julho do ano passado para julho deste ano. Então é um péssimo negócio enquanto investimento. E muitos brasileiros, pela paixão que têm por veículo, acabam apostando e colocando dinheiro em um mico, que é a aquisição de um veículo, para usar uma vez, 2 vezes, 3 vezes por ano. Tem alguns que compram e não tiram nem o plástico do banco. Qual a tua orientação em relação a isso? Como melhor direcionar os investimentos? Bom, como foi bem dito, a caderneta de poupança é um mico definitivo, porque o rendimento é muito abaixo das taxas de inflação, né? E a gente tem o Tesouro Direto, né, que é um investimento super seguro, né, frente à caderneta de poupança. Ainda o brasileiro tem em mente essa questão que a caderneta de poupança é um investimento mais seguro, de menor risco que a gente tem. E isso, de fato, está equivocado, né? O investimento de menor risco que a gente tem hoje é o Tesouro Direto, por ser títulos do governo, né? Se a gente considerar em termos de risco, a caderneta vindo de uma instituição financeira, ela corre mais risco que o Tesouro Direto. Se o país chegar a quebrar, a última coisa que se quebra é o governo, é o Tesouro, né? O Tesouro Nacional. Então, aplicando nos títulos do Tesouro Direto, você corre menos risco que aplicando numa caderneta de poupança, você está ganhando mais, né? O teu rendimento é muito maior nas questões do Tesouro, né? E essa questão do carro também é outro mico, com certeza, muito bem colocado aqui no Brasil, né? O brasileiro gosta de comprar carro, né? Sendo que ele poderia todo mês aplicar no Tesouro Direto, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para ele, rendendo, né, esses recursos, e conseguir talvez comprar esse carro. O sonho dele é comprar esse carro à vista, né? Em vez de financiar, pagar juros altíssimos para as instituições financeiras, ele poderia mudar essa concepção e valorizar mais os investimentos, aplicar investimentos rentáveis, como o Tesouro Direto. Hoje não está rendendo muito, mas é um investimento seguro, de pouco risco e bem, digamos assim, conservador, né?
Então o povo brasileiro teria que mudar a mentalidade, né, de rever a sua mentalidade, principalmente de investimentos, né, aplicar mais os seus recursos em vez de auxiliar, colocar as instituições financeiras em primeiro lugar ou fazer mais financiamentos, né? Então, em vez de fazer financiamentos, é mais fácil investir o seu dinheiro, pegar esse dinheiro e comprar um carro à vista, possivelmente. Porque já que não é investimento, é um bem de consumo, durável, como a geladeira, como um fogão, como um ar-condicionado, micro-ondas. E assim deve ser tratado, como bem de consumo, não como investimento. Mas fique conosco para continuarmos explorando aqui um pouquinho mais o administrador e consultor financeiro Alexandre Abílio Luiz da Silva. Fique conosco para o próximo bloco. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos a nossa conversa sobre investimento e os corações estão à flor da pele a cada nova pesquisa eleitoral. E ainda sofrendo aí os reflexos do problema do Trump e suas tuitadas, o conflito causado por ele, que é o protecionismo, as guerras comerciais, principalmente com a China, depois na sequência com os países europeus e com o resto do mundo, como ele gosta de chamar. Estados Unidos é os Estados Unidos, o resto é resto, e assim deve ser tratado. E ao mesmo tempo, a Turquia com os problemas financeiros, refletindo diretamente nos emergentes, entre eles o Brasil, a Argentina, México. Então, como que funciona isso? Qual que é a ligação que tem o dia a dia aqui no Brasil, com as notícias das pesquisas eleitorais e esses acontecimentos fora do Brasil, impactando na cotação do dólar e na Bolsa de Valores? Bom, essas questões dos Estados Unidos, do Donald Trump, as informações, os tweets que ele joga na internet, todas essas medidas impactam drasticamente na Bolsa de Valores brasileira, nas companhias brasileiras, enfim. Essas taxações impostas por ele e essa guerra comercial entre Estados Unidos e China está impactando não só aqui na Bolsa brasileira, mas em todas as companhias do mundo inteiro. Elevando o dólar em patamares históricos, aí, em cotações de R$ 3,90, quase chegando a R$ 4,00. Com o dólar lá em cima, a Bolsa brasileira tem tendência de cair, né? As ações brasileiras das principais companhias também puxam para baixo, né? Tem tendência de baixa, né?
eles andam inversamente proporcionais, e essa guerra comercial então dificulta os investimentos na bolsa, na renda variável, né? Porque tem dias que você levanta, as perspectivas são de alta, de repente sai uma notícia no meio do pregão e a bolsa cai drasticamente. Então não existe uma técnica para você operar. O gráfico em si não se comporta nas suas tendências, né? Não existe um patamar mais técnico, e sim focado em notícias do mercado, né? Muito bem colocado essa questão da Turquia também. As taxações impostas sobre a Turquia fez com que a moeda dele desvalorizasse aí até 60% em relação ao dólar, né? Prejudicando drasticamente, impactando também nas bolsas mundiais aí, essa notícia aí. A questão das eleições também, como eu já disse, está prejudicando bastante, né? Essa incerteza das eleições brasileiras, né? Quem vai ser o futuro presidente, a cada notícia de pesquisas eleitorais aí, a bolsa, dependendo da notícia, ela sobe, dependendo da notícia, ela cai. Então não existe uma técnica para você conseguir operar na bolsa de valores com essas notícias. Então o gerenciamento de risco é muito importante, né? Você fazer as suas operações sempre pensando no risco que você vai correr com ela, né? Então, nesse momento, com o mercado com todas essas incertezas, é o momento de se investir na bolsa? Olha, é interessante investir na bolsa, principalmente na renda variável agora. Nesse momento, as pessoas mais experientes, os traders, são chamados dos operadores mais experientes, né? Essas pessoas têm condições de investir, mas aqueles que querem começar a investir na bolsa, acredito que não seja um melhor momento, né? Até essas eleições. Essas incertezas estão prejudicando bastante. Então, quem está começando, querendo fazer os seus primeiros investimentos, é interessante talvez abrir a conta junto a uma corretora de valores imobiliários e operar pelo simulador. Opere pelo simulador, faça testes, monte uma estratégia, tenha um gerenciamento de risco bom, se apegue numa estratégia vencedora, não uma estratégia perdedora, né? Esse fato vai fazer com que você agregue conhecimento para depois, num mercado mais estável, começar a operar realmente numa conta real, usando o seu dinheiro, né? E como que eu monto uma carteira de investimento? Eu tenho R$1.000 para aplicar. Eu consigo aplicar na bolsa com R$1.000? Então, com R$1.000 já é possível se aplicar na bolsa. Para começar, é interessante usar os contratos futuros, mini índice, mini dólar, que aí com as garantias hoje exigidas são de R$45, R$60. Então, você consegue administrar, consegue operar na bolsa com esses valores. Mas para aplicar em ações, companhias de capital aberto, em mercados que os lotes mínimos são de 100 em 100 ações, já é complicado, né? Com R$1.000 você não consegue montar uma carteira diversificada. Então o teu risco é muito grande, né? Você vai comprar um lote de 100 ações da Petrobras, por exemplo, e só vai ter isso, só esse lote de 100 ações da Petrobras na tua carteira, você fica muito propício ao mercado, ao risco, à volatilidade no mercado. Às vezes a Petro pode cair e você só tem esse investimento. Se você tivesse Vale, outras companhias, bancos na sua carteira, diversificando a sua carteira, seria melhor, né? Enquanto uma ação pode estar em tendência de baixa, as outras podem puxar a tua carteira, o teu portfólio para cima, né? Então, para quem está começando agora, é interessante os mini índices, que o risco é menor, você vai operar alavancado, mas o risco é menor, né? Você não precisa desembolsar tanto dinheiro nesse primeiro momento para você aprender. Então, o primeiro caminho é começar por aí, com os mini contratos, seria a melhor opção. E sempre decidir entre consumo e investimento. Você tem que ter o hábito de poupar e comece poupando pouco, mas poupe todo mês um pouco, vai juntando isso e sempre olhando no horizonte maior de tempo. Multiplique por 12. R$100 pode ser pouco hoje, mas multiplica por 12, já dá 1.200, mais os juros. Você já começa a ter um dinheiro para você fazer uma aplicação financeira. Mas eu tenho um patamar maior, eu tenho lá R$10.000 e estou em dúvida. Já ouvi que você muito bem colocou que poupança é mico. Então, eu tenho 10 mil. Como que eu posso montar uma carteira de investimento? Quantos por cento eu coloco na renda fixa e quantos por cento eu coloco na renda variável, nesse caso em ações?
Bom, para ter uma carteira diversificada? Certo. Essa é uma questão bem interessante, né? Vai depender muito do teu perfil de investidor, né? Se você é um investidor mais conservador, teoricamente você vai pegar esses teus 10 mil e aplicar 100% dele numa renda fixa. Aquele perfil mais conservador, que você precisa saber quanto você vai resgatar lá no final do mês ou quanto o teu dinheiro está rendendo e sabendo que, a questão mais importante, sabendo que você não vai perder. Essa é a questão, esse é o perfil conservador. Aí temos o perfil mais moderado, aí você pode montar uma carteira mais diversificada, aplicando aí 50% desse recurso, 5 mil reais, né, desses 10 mil, aplicando 5 mil reais numa renda fixa, numa carteira qual você sabe que vai ter aquele rendimento fixo no final do mês. Esses outros 50% você pode variar em fundos multimercados, que sofrem oscilações do mercado, tem uma carteira mais híbrida, parte dele é renda variável, parte dele é renda fixa, então você vai arriscar um pouquinho mais. Esse é o perfil mais moderado, 50%, 50%. Né? E tem o perfil totalmente agressivo, aquele cara que monta uma carteira baseada, 100% dela em renda variável, onde ele consegue administrar esses fundos multimercados, e aplicando também um pouco em ações, opções, contratos futuros, enfim, dólar. É um cara que arrisca bastante. Esse é o cara da carteira mais agressiva, um investidor mais agressivo, né? Mas a melhor opção de investimento, principalmente para os investidores brasileiros, se conseguir pegar esse dinheiro, aplicar em uma renda fixa e com um retorno, né, esses juros que ele vai ganhar dessa renda fixa sem mexer nesse capital, nesse capital inicial, ele pega esses juros e aplique na Bolsa de Valores. Então ele não vai sofrer tanto aquele sentimento da perda, porque os 10 mil reais dele, o capital inicial, está sendo preservado no seu investimento e somente com os juros ele está aplicando na Bolsa. 10 mil reais hoje em renda fixa não vai ter um rendimento tão considerável no final do mês, mas para quem quer começar, talvez nos mini contratos futuros ele já consiga. Né? E o que explica essa oscilação do dólar? Deu problema na Turquia, as pesquisas eleitorais, mas é interessante porque quando você pega o relatório de mercado, o relatório Focus, ele continua estável, o dólar para fechar o ano em 3,70. O Banco Central está agindo, quer dizer, está vendendo no mercado, swaps cambiais, vendendo no mercado. E o dólar continua resistindo ao patamar de 3,90, 3,95, caminhando para um novo déjà vu, dólar 4 por 1. O que está acontecendo? Se nós estamos com a taxa de juros 6,5, ainda figura entre as maiores taxas do mundo, mas a menor taxa desde que foi adotado o regime de metas de inflação em 1999, 6,5%. E mesmo o Banco Central usando a mão de ferro, não está conseguindo fazer o dólar recuar. O que está acontecendo? Bom, na minha ideia, o que eu acredito nessa questão do dólar, na influência da alta do dólar, aí vem muito da relação lá nos Estados Unidos, né? A questão do aumento da taxa de juros americana, né? O FED, o Banco Central americano, sempre intervindo, né? Querendo aumentar as taxas de juros, e Donald Trump tentando barrar esse aumento da taxa de juros americana, né? Sabendo que a taxa de juros americana aumente, né? O dólar também é puxado nessas mesmas perspectivas. Eu acredito que isso esteja influenciando bastante, né? Essa subida, essa disparada do dólar. Mesmo o Banco Central brasileiro, o Bacen, intervindo com swaps cambiais, aí não está sendo suficiente, né? Porque o impacto maior é sobre essa taxação americana e essa elevação da taxa de juros básicas lá dos Estados Unidos, que está ainda proporcionando essa incerteza aí no mercado, e fazendo com o dólar. Então o investidor prefere tirar o investimento daqui e levar para os Estados Unidos. É uma boa opção. Quem tem essas condições. O investidor externo, né? O investidor externo, quem tem ele condições. Ele está tirando dinheiro do Brasil e aí aumenta a busca pelo dólar, e lógico, a lei da oferta e demanda faz o dólar subir. Mesmo nos Estados Unidos estando lá num patamar de 1,75% a 2% ao ano. E nós pagando 6,5%. Mas é 6,5% em reais. E causa um problema, um desconforto. Por que o Banco Central age em cima do dólar?
age em cima do dólar porque a nossa dívida externa é em dólar. Se a cotação sobe a relação mais reais para comprar o mesmo dólar, mais juros a gente paga, porque nós pagamos juros em dólar e aumenta a necessidade de real para comprar a mesma quantidade de dólar. Então, se já não tem dinheiro para fechar as contas públicas, pior vai ficando. Então, por isso que é necessário, sim, o Banco Central intervir. Só que chegamos num ponto que é mais especulação. Por que mais especulação? Porque se eu sei que o Banco Central está agindo, eu vou especular em dólar. É assim que pensa o investidor. Num país de rentistas. É o problema que a gente tem. Mas é muito interessante quando a gente fala de dinheiro, dinheiro não aceita desaforo. E vai aí as dicas do professor e consultor Alexandre, que ele, primeiro, falou que depende do teu perfil de investidor. E onde você levanta isso? Você vai, entra numa corretora, tem lá um questionário que é feito para você se identificar. Primeiro é saber como que você absorve o risco, qual a tua propensão a assumir riscos. A partir daí, sim, é saber compor a sua carteira de investimento. Mas sempre você tem que ter em mente que vale sim a pena poupar. Porque você só vai fazer investimento se você poupar. Sem poupar, não tem como. É o caso do Brasil. Se você fechar todo mês a conta no vermelho, você vai ficar aí sendo mais um entre esses 63 milhões de brasileiros que estão com o nome no SCPC. Bem, muito obrigado pela sua presença, professor Alexandre. É muito bom conversar sobre investimento, falar sobre dinheiro, onde melhor aplicar. Não faltará oportunidades para a gente conversar mais, porque eu não tenho dúvida que o telespectador deve estar com o cabelo em pé, preocupado como direcionar os seus investimentos. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões, seus elogios e, por que não, também as suas críticas. Estamos trabalhando para levar um conteúdo com cada vez mais qualidade até você. Muito obrigado pela sua audiência.